Oi pessoal, Naninha aqui. Dessa vez eu vim com um vídeo explicando um pouco da decoração com chantininho, que muitas de vocês têm dúvida, e eu tentei ao máximo explicar tudo direitinho aqui para vocês como funciona o meu jeito de trabalhar. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Então, gente, esse é o chantininho que eu uso. Para vocês conseguirem deixar no ponto correto, ele precisa estar bem gelado. E se o seu, coloquei de manhã, vou fazer o bolo à tarde, não tá tão gelado assim, eu indico a vocês colocarem pelo menos 10 minutos no congelador, para aí sim você ir e bater ele. O meu é a base de chantininho, né? Então eu coloco 4 colheres dessa daí que eu tô mostrando pra vocês e vou deixando bater. Aqui o chantilly já tinha batido por mais ou menos 1 minuto. Aí vocês começam a ver que tá mudando a textura, né, do líquido, pra ficar mais na textura do chantilly mesmo, sabe? Mais grossinho. Quando o chantilly começa a ficar assim, sabe? Como se estivesse mais separado, mais grossinho, ele já tá separando um do outro, já tá quase no ponto correto. Aí você deixa batendo mais um pouco. Aqui, como vocês estão vendo, aí ele já começou a criar um buraco no meio, se separando mesmo de todo o chantilly. E para trabalhar com chantilly, principalmente se for um bolo colorido, você tem que deixar no ponto mais firme possível. Como vocês estão vendo aí agora, ele já tá praticamente no ponto correto aí. Aí, tá vendo? Agora tá um buraco no meio e ele já se separou todinho e não tá mais girando o chantilly do lado, tá vendo como tá mais parado? Tá somente realmente batendo lá no meio. Aí vocês já podem desligar quando tiver nesse ponto. Quando você trabalha com bolo que tem muitas cores, tem que deixar um ponto assim, bem firme. Porque quando você hidrata, quando você vai colocando outras cores, vai ficando um ponto muito mole. Aí você não consegue fazer bico, você não consegue fazer muitas decorações. Tem que ser esse ponto assim. Aí, para mostrar o ponto correto, eu ainda fui lá, mostrei assim na colher, tá vendo como fica? Você pega ele tá firme, ele não cai da colher, tem que forçar um pouquinho, ele tá bem firme mesmo, esse é o ponto correto. Eu gosto de pegar esses potes para separar. Eu fiz essa quantidade para 3 bolos. E aí agora eu não gosto de ficar mexendo ali no bol, sabe, da batedeira, porque é muito chantilly lá. Então eu gosto de separar a quantidade que eu vou usar. Fora que eu acho melhor de trabalhar assim, sabe? Eu vou trabalhando um por vez. E eu vou hidratando essa quantidade. Pra não ter que hidratar tudo junto, fica ruim pra mexer, fica pesado, dói muito o braço. Olha, pessoal, e eu quis mostrar pra vocês como é o chantilly. Tá vendo que ele fica todo áspero? Aí é porque ele não tá hidratado ainda. O meu chantininho eu hidrato com leite condensado. Tem gente que hidrata com água, com creme de leite. Eu não recomendo, pessoal. Meus clientes mesmo estão acostumados dessa forma. O chantilly fica muito saboroso. Meus bolos, o pessoal mesmo fala que sempre come o chantilly. Que tem gente que come o bolo e deixa o chantilly de lado, né? Porque não é muito saboroso. Mas se vocês fizerem dessa forma, com ninho, com leite condensado, fica muito gostoso. Não aconselho de verdade vocês hidratarem com água. Não fica saboroso, não fica bom. Tudo bem, cada um trabalha do seu jeito, né? Aqui é o meu jeito. E como vocês veem, meus clientes gostam bastante aqui. Vocês veem quando eu faço fatia, vende bem, todo mundo gosta muito do meu chantininho. Então, tô indicando aí pra vocês, né? Mas vocês se fazem com água, se gostam, tudo bem também. Tô mostrando o meu jeito aqui. Como vocês estão vendo aí, o chantilly já mudou de cara, né? Vocês estão vendo que ele já tá mais lisinho, ó. Fica muito, muito lisinho. Não tenho muita dificuldade em trabalhar com ele. Sabe aquele bolo que você vê e já vê que ele tá áspero de longe, o chantilly não tá lisinho? Se você faz dessa forma, ó, é muito impossível, tá vendo? Fica parecendo um creme. Aqui eu já comecei a colocar a cor que era esse bolo. A cliente pediu um bolo um pouquinho bege, um pouquinho amarelado, porque era para ser um tema de bebida, né? Whisky. E aí ela mandou uma foto e eu tentei deixar o máximo parecido. Dei uma aproximada nesse vídeo para vocês darem uma olhadinha como fica a textura do chantilly. Dá para perceber que ele já tá com a textura mais cremosa, que você passa a colher e ele fica lisinho. E é isso. Agora a gente vai para a próxima etapa. Eu uso essa espátula, é minha queridinha, gente, sério, para alisar o bolo em cima. Eu uso ela em todos os bolos, praticamente aqui. E quando eu faço o bolo de chocolate, eu gosto de passar uma camada fininha do chantilly antes de começar realmente a decoração. Porque eu não sei se vocês perceberam, o bolo de chocolate solta muito farelo, sabe? Fica aqueles pedacinhos pequenininhos e aí pode sujar o bolo e essa decoração não vai ficar bonita. Vai ficar toda manchada, né, com o bolo no meio. E para isso não ocorrer, é só você passar essa pré-camada antes e dar tudo certo. Pessoal, eu sei que essa parte está um pouco longa, mas tinha muitas seguidoras aqui que estavam pedindo muito, porque sabe fazer o bolo, sabe fazer o recheio, mas na hora de decorar tem dificuldade.
Então, tô dando o máximo de dica possível aqui para vocês conseguirem fazer aí também. Pessoal, aqui já é o saco de confeitar que eu uso. Eu gosto de trabalhar com esse saco maior, sabe? Aqueles pequenininhos suja muito, dá muito trabalho. Então, tentem pegar sempre esses que são maiores. Eu coloco o saco de confeitar dessa forma na minha mão, porque eu só vou colocando o chantilly dentro dele. E aí não se suja, não tem bagunça, nada, tá vendo? É o jeito que eu gosto e eu acho bem simples. Outra dica, pessoal, sempre aplique com saco de confeitar, principalmente se você é iniciante. Porque aí com saco de confeitar você vai dosando o chantilly e colocando todos da mesma quantidade. Quando você vai aplicando com a espátula, uma parte fica mais, outra parte fica menos. Mesmo você passando a espátula, você vai ter mais trabalho e demorar bem mais. Eu gasto 8 minutos em um bolo desse simples. E eu falo isso por experiência própria mesmo. Porque no começo eu aplicava com a espátula e aí eu aplicando aos poucos. O pessoal, sério, dava muito trabalho. Meus bolos não ficavam tão lisinhos. Às vezes ficava parecendo um funil, sabe? Que começava fininho e ia ficando mais em cima. Então eu tinha muito trabalho quando eu aplicava com a espátula, sem ser com saco de confeitar. Então, sério, é dica mesmo assim que foi minha salvação. Outra dica importante, pessoal. Preze sempre por essa espátula de inox. Porque eu usava umas que eram material de plástico, só que era bem fácil de quebrar, sabe? E já ocorreu de quebrar no meio do bolo. E eu não ter outra ali para colocar no lugar. Então, era sério desespero. Então, com essas não tem isso, não acontece, porque a de inox não quebra. Então, é muito melhor de trabalhar. Pessoal, aí eu já estou mostrando a forma que eu seguro a espátula. Tá vendo? Eu deixo bem firme esses 4 dedos e vou simplesmente alisando o bolo desse jeito. Percebam como é rápido para ficar no formato da espátula. Tá vendo? Aí mesmo já ficou praticamente no formato dele. Por isso que é um bolo que é feito rápido. E é isso, pessoal. Eu demorei muito para chegar assim, sabe? Para conseguir fazer rápido, alisar o bolo assim. Mas com o tempo eu fui pegando essas dicas que eu passei aqui para vocês e consegui, graças a Deus. Depois eu só vou olhando aonde precisa colocar mais uma camadazinha de chantilly para ficar todo por igual e vou alisando mesmo. Eu aproximei para vocês verem eu tirando essas quininhas, sabe, que fica no bolo. Então eu só vou passando a espátula, ó, tirando o excesso e vai ficando lisinho. Essa parte é bem simples, no começo a gente fica com medo, né, de atrapalhar, de errar o bolo, de bagunçar tudo, mas é bem rapidinho e bem simples. Bolo finalizado, e eu quis mostrar bem de pertinho para vocês verem como ficou um chantilly bem lisinho. E aí eu já corri pro próximo bolo. Esse eu não vou mostrar tanto em detalhes para o vídeo não ficar tão longo, mas é um bolinho para fotos e ficou lindinho também. Aí eu tava hidratando o chantilly da mesma forma que eu hidratei o outro. Então não tem segredo, né, pessoal? Vocês já viram aí como é simples para hidratar. Já no bolo branco, eu não faço pré-camada, porque eu não sinto necessidade. Não fica soltando, sabe, bolo? Então eu já vou aplicando de vez assim mesmo. Como vocês podem ver, é muito rapidinho, pessoal, com um saco de confeitar. Principalmente um bolo pequenininho desse, que é para fotos, né? Logo, logo a gente já aplicou no bolo todo e é só espatular. Esse era um bolo diferente, então eu fiz com a espátula lisa, né? Porque era para deixar todo lisinho para vir com o modelo de bico. E para essa técnica do bolo, eu usei essa tampa bolha, porque eu marquei o bolo certinho para não ficar nada torto. Eu dei uma aproximada na câmera para vocês verem esse detalhe direitinho. Eu tô usando o bico de matinho, sabe? Quando você usa desse jeito é pra você fazer lacinho e esse efeito. Eu fiquei um pouco sem jeito pra mostrar essa parte, mas eu tentei ao máximo explicar como eu faço. Então eu vou deixar um pouco devagarzinho pra vocês verem esse detalhe aí. Já esse efeito na parte de baixo é basicamente um zigue-zague. Você vai com o bico, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, para fazer esse efeito, tá vendo?
E aí você vai repetindo. Aí eu fiz toda essa parte de baixo, depois eu troquei o bico, coloquei o menorzinho e fiz o mesmo efeito. Para finalizar o detalhe, eu fiz o zigue-zague só que na ponta, e eu fiz só um, e aí eu finalizava. Aí na parte de baixo eu fiz o mesmo efeito, só que só 3, um atrás do outro, tá vendo? A cliente queria um bolo prata, e aí eu fui e usei o pó, né, de decoração. Acho que fica um efeito mais bonito do que você comprar o gel prata, sabe? Não fica tão bonito, não fica brilhoso, por exemplo. E aí foram as coisinhas que eu usei. Aí fica essa mini bagunça aí, porque a gente gravando, né? E aqui era o bolinho, deixei aqui no tablet pra ficar vendo melhor, né? Aí a cliente queria em cima todo liso, por isso que ficou diferente essa parte. Mas essa aqui era dessa forma. E eu vou dando uma organizadinha aqui agora. A cliente trouxe o topper pra mim colocar e o bolo ficou desse jeito. E aí, vocês gostaram? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima, pessoal. Beijo!